Fala pessoal, André da equipe Cardiopapers. A gente vai discutir hoje uma diretriz que acabou de sair do forno. Hoje é dia 29 de agosto, um domingo, e acabou de sair do forno a diretriz europeia de marca-passo e de terapia de ressincronização de 2021. Lembrando que a última diretriz europeia era de 2013, e no Brasil a diretriz brasileira de dispositivos e dispositivos implantáveis em cardiologia é de 2007, então já tem uma defasagem grande, mas agora a gente traz novidades que foram publicadas no Congresso Europeu de Cardiologia agora em 2021. Então vamos lá, vamos abordar de forma rápida as novidades. O objetivo aqui não é falar sobre toda a diretriz, uma aula completamente dedicada aos dispositivos implantáveis. Não, o objetivo aqui é a gente comentar sobre as principais mudanças ou novidades da diretriz de marca-passo e terapia de ressincronização. Lembrando que toda vez que você está diante de um paciente com bradicardia, síncope, sintomas que possam ser ocasionados de uma bradicardia, você tem que avaliar a história, como o paciente, como esse paciente ele revela para você os sintomas, o como aconteceu. Depois a gente vai através de exames, por exemplo, eletrocardiograma, um Holter, um Looper, exames de imagem, tentar estabelecer qual é a etiologia, se aquela causa é uma causa reversível ou não reversível, e indicar o implante de marca-passo definitivo ou de terapia de ressincronização, caso seja necessário. Então vamos lá. De novidades sobre avaliação de métodos complementares. Além do eletrocardiograma, a diretriz traz para a gente a possibilidade de, em situações de síncopes que não sejam tão frequentes, mas elas repetiram, e eu não estou conseguindo identificar realmente a causa dessa síncope, pode ser indicado a utilização de dispositivos implantáveis de avaliação, um loop implantável de avaliação, em que pode se manter por longa duração, mais de meses até anos, para avaliar se existe algum evento que possa ser gravado. Lembrando que quando você tem eventos frequentes, um Holter de 24 horas está de boa, consegue avaliar de forma eficiente a causa da síncope, por exemplo, causas bradicárdicas. Se você tem situações em que os eventos, os sintomas ocorrem a cada 2, 3 dias, você tem o Holter eletrocardiográfico de até 72 horas. Quando eu preciso de uma avaliação e uma monitorização de maior tempo, aí eu vou para avaliação através de dispositivos de Holter ou Looper de longa duração, que pode durar até 14 dias, ou através de dispositivos implantáveis. Aqui na diretriz de 2021, ele acrescentou essa possibilidade como classe 1 de recomendação. Outra situação é que nos pacientes que ainda estão em investigação de síncopes frequentes ou infrequentes, sempre avaliar se o paciente tem algum grau de estenose carotídea. Se esse paciente não tiver sopro ou evidência de estenose carotídea, na avaliação recomenda-se utilizar massagem carotídea. Lembrando que a massagem carotídea você vê o pulso, vê onde está aqui o ângulo, não precisa ficar massageando, basta apertar, e aí algumas bradiarritmias que estariam mascaradas podem se manifestar nessa ocasião. Lembrando que é importante nessa medida estar registrando o eletrocardiograma para tentar identificar uma arritmia, uma bradiarritmia que ainda não foi flagrada. Outra situação é que ele mantém a recomendação de tilt test naqueles casos em que você tem uma possibilidade, uma suspeita de uma síncope reflexa. Você poderia sim indicar um tilt test, tanto para avaliar se a resposta seria mais vasodilatadora ou mais cardioinibitória, até que ponto isso está tendo algum comprometimento no paciente. Se existem eventos frequentes que estão trazendo comprometimento para a vida do paciente, sim, você pode registrar a síncope reflexa através do tilt test. E da mesma forma, avaliação com teste de esforço, ergometria, pode ser útil naqueles pacientes que apresentam uma possibilidade de incompetência cronotrópica. Praticamente, quando ele faz esforço, a frequência não aumenta, e isso pode trazer sintomas de insuficiência cardíaca. Isso também pode ser útil para a gente. Também naqueles casos em que os pacientes podem ter uma resposta parasimpática ao esforço
muito exacerbada, e esses pacientes podem ter bradiarritmias, principalmente naqueles momentos de recuperação. Então, o teste de esforço pode sim ser utilizado na avaliação dessas situações relacionadas ao esforço. Com relação à imagem cardiovascular das bradiarritmias, lembrando sempre que o ecocardiograma é o mais utilizado justamente para tentar identificar a doença estrutural associada a alguma doença elétrica. Isso tem repercussão tanto no tratamento como na avaliação etiológica do caso. Além do ecocardiograma, que é o principal, ele é o mais disponível, eu posso utilizar, por exemplo, de angiotomografia ou de tomografia do coração e também em situações prévias a implante do marca-passo, eu posso utilizar, inclusive, de ressonância magnética. Essa ressonância vai trazer informações desde o ponto de vista anatômico, etiológico, também pode trazer informações do ponto de vista de presença de fibrose, dilatação de câmaras. A fibrose tem relação do ponto de vista de implante de CDI, de marca-passo, de ressincronizador. Então, isso pode trazer informações para avaliação dos pacientes com bradiarritmias. Novidades adicionais de exames laboratoriais. Você tem que, em uma situação de bradicardia, de bradiarritmia, sempre descartar situações sistêmicas através de exames laboratoriais, como avaliar a função tiroidiana, avaliar se o paciente tem alguma alteração eletrolítica, potássio, cálcio, que tem associação com bradiarritmias, avaliar o pH do paciente, também avaliar se o paciente usava digital, se possível dosar a quantidade de digital no sangue do paciente, doença de Lyme, enfim. Exames laboratoriais de sangue também podem trazer informações importantes. Mais um exame complementar que vem aqui a enriquecer o nosso diagnóstico, que é classe 1 de recomendação, justamente naqueles pacientes que têm um estereótipo, que têm características de roncar, pacientes que são obesos, pescoço mais largo. Esses pacientes que apresentam possibilidade de apneia do sono, é recomendado sim a avaliação do sono através de uma poligrafia ou uma polissonografia. Eu sempre lembro aqui para o pessoal do curso TEC que a apneia do sono não é um diagnóstico presuntivo. Tem que haver a suspeição, mas o diagnóstico tem que ter o registro da apneia obstrutiva. E para avaliar a apneia obstrutiva, eu preciso de uma poligrafia ou uma polissonografia. E na avaliação de pacientes que apresentam episódios de bradicardia intensa, principalmente no período do sono, no período da noite, lembrar da possibilidade de apneia do sono, e o tratamento basicamente é o CPAP, e consequentemente melhorando a apneia do sono, esse paciente vai ter melhora também dos episódios de bradicardia. Estudo eletrofisiológico pode ser uma das situações que podem ser utilizadas, principalmente naqueles pacientes com síncope que tem um bloqueio atrioventricular bifascicular. Pode ser a causa uma bradiarritmia, ou esse paciente pode ter outra causa. Avalie o estudo eletrofisiológico, avalie o intervalo HV, que é o intervalo do risco para o ventrículo, quando acima de 70, isso pode ser um indício que a síncope desse paciente é decorrente de episódios de bloqueio atrioventriculares avançados. Então, sim, o estudo eletrofisiológico também faz parte da nossa avaliação. Continuando, pessoal, quando se fala de síncope, avaliação de síncopes decorrentes de bradicardias e bradiarritmias, o Guideline Europeu de 2021 recomenda que em pacientes que, mesmo assintomáticos, fazem um Holter, ou na recorrência de síncope, na verdade, na recorrência de síncope, poderia-se avaliar o Holter, e se o paciente apresenta síncope, sintomas associados a pausas acima de 3 segundos, que está associado ao sintoma desse paciente, poderia sim ser indicativo de um marca-passos, poderia ser uma sugestão de uma doença do nó sinusal. E quando eu tenho pausas acima de 3 segundos no Holter, na avaliação eletrocardiográfica associada a sintomas, poderia sim ser indicativo de implante de marca-passo. Da mesma forma, mesmo os pacientes assintomáticos, mas que apresentam pausas acima de 6 segundos, praticamente uma sistolia, eu vou ter também indicação possível aí de uma avaliação de marca-passo, tá? Isso, de forma geral, é uma das primeiras informações que
a diretriz traz como novidade, e ela traz algumas outras informações, do ponto de vista que quando você tem um paciente que tem disfunção ventricular, fração de ejeção menor ou igual a 35, um intervalo do QRS, um bloqueio de ramo esquerdo, intervalo do QRS acima de 150 milissegundos, ritmo sinusal, fração de ejeção menor do que 30, menor ou igual a 35, estaria sim indicado o ressincronizador, da mesma forma que a gente já conhece. Nos pacientes que têm indicação de ressincronizador, que geralmente é essa fração de ejeção menor do que 35, sintomático, que mesmo com medicação otimizada ainda se mantém sintomático, e tem indicação de ressync, avalie a necessidade de implantar o CDI, porque é justamente nessa faixa de fração de ejeção que o CDI pode diminuir a mortalidade arrítmica. Então, ressincronizador, quando está indicado o ressincronizador, se possível avaliar aí a indicação já de um ressincronizador com um CDI. Bom, então outra situação que também pode ser indicativo de indicar um ressincronizador seria justamente naqueles pacientes com não bloqueio de ramo esquerdo, aqueles pacientes que têm fração de ejeção menor ou igual a 35, pacientes que estão sintomáticos apesar da terapia medicamentosa otimizada, porém eles não têm bloqueio de ramo esquerdo, ou o bloqueio de ramo esquerdo não é um bloqueio de ramo esquerdo importante, com um QRS maior do que 150 milissegundos. Então, em situação em que eu tenho um QRS entre 130 e 139 milissegundos, eu também teria indicação de ressincronizador, porém a indicação aí cairia para indicação 2B. E em pacientes que não têm bloqueio de ramo esquerdo, por exemplo, bloqueio de ramo direito, que também possuem o ritmo sinusal e também estão sintomáticos, apesar da terapia medicamentosa, também teria indicação de ressincronização, porém a indicação também seria de 2A, não seria a indicação nível 1, como a gente viu anteriormente. Aqui eu vou colocar para vocês uma novidade que eu não conhecia de forma plena, que é justamente o marca-passo do feixe de RIS. Então eu estou colocando aqui em cima, vocês vão ver um marca-passo que ele coloca ali próximo à região proximal do septo interventricular, e ele vai tentar fazer o bypass ali. Vamos dizer que o paciente tem um bloqueio atrioventricular, ele logo após esse bloqueio atrioventricular, ele tenta estimular o feixe de RIS, e esse estímulo vai seguir o trajeto normal, o ramo esquerdo, ramo direito, e aí eu consigo estimular através do próprio sistema de condução do paciente. E aí, quando é que é indicado esse marca-passo especial, que estimula, que está localizado ali no feixe de RIS? Quando, por exemplo, o paciente tem indicação de um ressincronizador. O ressincronizador, lembrando que normalmente ele tem 3 cabos, um cabo no átrio, um cabo no ventrículo e outro cabo, outro eletrodo que passa pelo seio venoso, atravessa o coração, e rodeia o coração e vai lá no ventrículo esquerdo estimular. Então tem um estímulo em multissítio, ventrículo esquerdo, ventrículo direito e átrio. Então isso é uma possibilidade de utilizar ressincronizador. Quando não se consegue cateterizar o seio coronariano para passar esse segundo eletrodo ali para o ventrículo esquerdo, eu posso utilizar do marca-passo de feixe de RIS, que vai utilizar o sistema de condução do paciente e vai estimular tanto o ventrículo esquerdo pelo ramo esquerdo, quanto o ventrículo direito pelo ramo direito. Então, esse dispositivo já é uma classe de recomendação, pelo menos 2A, para indicação de tentar repor a necessidade do ressincronizador, mesmo quando não é possível implantar. Então aqui fica como 2A indicação. Então é mais um das situações que foi indicado agora como uma novidade na diretriz do ESC 2021. Mais uma novidade é o marca-passo sem fio. Basicamente é um marca-passo sem eletrodo. Vou colocar aqui é um exemplo, vou colocar aqui em algum lugar dos lados aqui, mas eu vou colocar a imagem, que é justamente um marca-passo pequenininho, em que ele é implantado diretamente dentro do ventrículo, então ele não tem eletrodo, ele não tem gerador, e ele pode sim ser indicado, a indicação dele aí varia de 2A, 2B, a depender do local, mas a indicação 2A mais forte é quando o paciente, por exemplo, não tem acesso venoso
nos membros superiores para implantar o eletrodo do paciente. Então ele tem dificuldade de acesso venoso nos membros superiores para implantar um marcapasso ou um dispositivo pelas vias normais. E aí eu posso implantar esse marcapasso sem eletrodos dentro do coração. Outra situação naqueles pacientes que, principalmente aqueles pacientes com diálise, que precisam manipular muito o acesso venoso superior, eu posso indicar também um marcapasso sem eletrodos, que também podem ajudar na diminuindo a manipulação, ou em pacientes que têm muita infecção por catéter, esse marcapasso também pode diminuir a incidência de infecção. Então, indicação 2A, mais uma novidade aqui que foi introduzido na diretriz de 2021. Pessoal, mais uma novidade, essa novidade quente, que realmente influencia muito a nossa utilização e a nossa vida prática, que é justamente marcapasso no contexto de infarto agudo do miocárdio. Como vocês bem sabem, a orientação atual é que quando o paciente tinha uma indicação de implante de marcapasso no cenário de infarto agudo do miocárdio, principalmente no cenário de infarto agudo do miocárdio de parede inferior, mas também quando existem infartos de parede anterior, que são mais graves, inclusive, também pode ocorrer situações de bloqueio atrioventriculares avançados e indicação de marcapasso. A rotina normal até agora era se aguardar pelo menos 14 dias para aguardar a reversão desse bloqueio. E se o paciente não revertesse até 14 dias, após isso se implantava o marcapasso definitivo. Com a diretriz de 2021 europeia, a orientação é diminuir esse tempo. A orientação é que após o infarto agudo do miocárdio, se não reverter em até 5 dias, já indicar o marcapasso definitivo para o paciente. Não ficar esperando os 14 dias. A outra recomendação é que quando você tem um paciente com infarto anterior, um infarto de DA grande, que evoluiu com BAVT e necessidade de marcapasso, esse é um tipo de evento que dificilmente vai voltar. E aí já se pode considerar um implante de marcapasso mais precoce. Um marcapasso definitivo mais precoce, inclusive antes dos 5 dias. Então é mais uma possibilidade de se avaliar. E aí, André, então do marcapasso pós-infarto a gente já viu a novidade, e quando a gente fala com relação ao marcapasso, indicação de marcapasso após uma cirurgia cardíaca, a gente sabe que principalmente cirurgia cardíaca valvar, de válvula aórtica, válvula mitral, a gente sabe que o fecho de condução está ali próximo. Pode haver um edema, e a recomendação também era que após uma cirurgia cardíaca o paciente evoluísse com um bloqueio atrioventricular avançado, se esperasse 14 dias para tentar aguardar uma reversão espontânea. Na diretriz agora de 2021, ele recomenda que se avalie por 5 dias. Se não reverteu por 5 dias, aí estaria indicado o marcapasso. Pacientes que após cirurgia ou pós-transplante têm doença do nó sinusal, bradicardia sinusal, eles têm incompetência cronotrópica, o objetivo aí é aguardar 6 meses antes de se indicar algum tipo de dispositivo implantável, até porque doença do nó sinusal não traz mortalidade, o paciente não morre mais do que a população. Pode ter sintomas, pode ter tontura, mas pós-cirurgia cardíaca e pós-transplante, que o paciente desenvolve uma bradicardia sinusal, uma doença do nó sinusal, a indicação para implante de marcapasso só se dá após 6 meses de avaliação. Vamos ver aqui mais novidades. E aí, André, já vimos pós-infarto, vimos pós-cirurgia. E quando a gente está diante de um paciente que evolui com um bloqueio atrioventricular, uma bradicardia pós-implante, ou após troca de válvula aórtica percutânea, após TAV. Qual é a orientação? Primeira orientação, que não se indica marcapasso profilático, tá? Não se indica marcapasso profilático. Se o paciente evolui com um novo bloqueio de ramo, esquerdo, por exemplo, se observa aí por 24, 48 horas para se avaliar se vai indicar marcapasso definitivo ou não. Mas não tem indicação de marcapasso profilático. Após 24, 48 horas e o paciente não reverteu de um bloqueio atrioventricular
avançado ou bloqueio ou BAVT após a TAV. Então, preste atenção. Um bloqueio atrioventricular de alto grau ou um BAVT, normalmente, se ele vai se recuperar, ele se recupera entre 24 e 48 horas após a TAV. Se passou mais do que 24, 48 horas depois da TAV e esse paciente mantém bloqueado, aí sim seria a indicação de marca-passo definitivo com uma classe de recomendação 1, tá? Mais uma situação, se o paciente tem o BAVT ou o bloqueio ventricular, manteve mais do que 48 horas, classe 1 de recomendação de implante. Também pacientes que têm bloqueios alternantes. Ora ele está com bloqueio de ramo direito, ora com bloqueio de ramo esquerdo. Então ele vai variando o tipo de bloqueio, também é indicação de implante de marca-passo após as 24, 48 horas, porque é um paciente que pode evoluir com uma disfunção cardíaca, uma morte súbita cardíaca por um bloqueio de alto grau. Pacientes que apresentam no eletrocardiograma um bloqueio de ramo esquerdo novo tem que ficar sendo avaliado, tá? E se o QRS dele é maior do que 150 milissegundos ou um PR, intervalo PR, maior do que 240 milissegundos, após 48 horas, também a gente vai considerar implante de marca-passo profilático. Na verdade não é profilático, vai se considerar um implante de marca-passo, porque um QRS novo, um bloqueio de ramo esquerdo novo, com um QRS tão prolongado, um PR tão prolongado, tem indicação e tem risco de progressão. Então é mais uma indicação e mais uma orientação. Vamos agora para algumas outras situações. Quando se implanta um marca-passo, vamos para as orientações sobre implante de marca-passo. Internou o paciente que está com indicação de marca-passo. Quando é que eu tenho que indicar profilaxia antibiótica para implante desse marca-passo? Se é preciso ou se não é preciso. A diretriz recomenda que nos pacientes que têm indicação de implante de marca-passo definitivo, a profilaxia antibiótica seria com um antibiótico que pegasse Staphylococcus aureus ou Staphylo meticilina sensível, obviamente respeitando a microbiota do hospital ou do local onde você está. Mas de forma geral, o antibiótico a se utilizar seria a cefazolina, 1 grama, uma hora antes da incisão da pele. E não se precisaria utilizar a cefazolina após o procedimento. Só seria indicativo de profilaxia antimicrobiana 1 hora antes da incisão da pele. Outra situação é que é preferível utilizar clorexidina alcoólica ao povidine alcoólico. A clorexidina alcoólica tem maior capacidade de esterilização do campo e seria mais adequado. Bom, agora a gente vai para uma polêmica que é justamente aquele embate entre o médico clínico do paciente e o médico intervencionista que vai implantar o dispositivo implantável, marca-passo, enfim. Então a gente tem que levar em consideração os cenários. O primeiro cenário é aquele cenário que o paciente foi submetido a uma angioplastia e precisa de dupla segregação plaquetária. Outro cenário, por exemplo, o paciente com FA que utiliza um não vitamina K dependente, um anticoagulante oral não vitamina K dependente, um Marevan, e aqueles que utilizam um anticoagulante mais antiplaquetário. Aqui é mais raro, a gente vai discutir menos. Mas nessa orientação eu estou colocando aqui, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, a tabela que ele traz para a gente. A novidade é que ele deixa claro, avalie o cenário e avalie o risco de sangramento, principalmente o risco de sangramento em loja, porque alguns cenários de pacientes que já tiveram mais de um marca-passo, pacientes que já estão utilizando, já sangraram em outras situações, eles têm alto risco de sangrar o hematoma, formar um hematoma na loja. E quando se forma um hematoma na loja, isso pode infectar, e infectando é uma dor de cabeça, porque vai contaminar o dispositivo. Então ele coloca essas duas situações, levando em consideração pós-angioplastia, se o paciente tem baixo risco de trombose, por exemplo, já faz mais de um mês da angioplastia, esse paciente teve uma angioplastia crônica, ou mais de 6 meses de uma angioplastia associada a uma síndrome coronariana aguda, a orientação é que se suspenda o inibidor P2Y12, aí vai ser o ticagrelol, o clopidogrel, o prasugrel, certo? E manter só a aspirina, vai implantar com aspirina.
Se o paciente tiver alto risco de trombose, uma angioplastia a menos de um mês aí de uma angioplastia crônica, menos de 6 meses de uma angioplastia síndrome coronariana aguda, e o paciente tiver um baixo risco de sangramento, por exemplo, um primeiro implante de gerador, e o paciente não está instável, eu consigo avaliar, consigo suspender e consigo manter o paciente em observação. Se a cirurgia é eletiva, eu vou considerar atrasar esse implante de marca-passo para pelo menos passar esse período mais grave. Se não for possível, eu vou continuar a aspirina e tentar convencer o médico que implantar com P2Y12, com clopidogrel, com prasugrel, principalmente. Tá? Se o paciente tiver alto risco de trombose e tiver alto risco de sangramento, você não tem jeito. Vai suspender suspender o P2Y12, o prasugrel, o clopidogrel, vai manter a aspirina. E se for o caso, como ele tem alto risco de trombose, você pode fazer uma ponte com inibidor da glicoproteína 2B3A, o tirofiban. Deixa o paciente só com a S. Se for o clopidogrel, suspende por 5 dias. Se for o ticagrelol, suspende por 3 dias. Se for o prasugrel, você suspende por 7 dias. E nesse período que ele está desprotegido, você deixa com o inibidor da glicoproteína 2B3A e indica o implante do paciente, tá? Nos pacientes que utilizam os anticoagulantes orais não dependentes de vitamina K, ele recomenda aqui que se você considerar suspender, e como o efeito passa rápido, a depender da função renal, geralmente de 24 a 48 horas, você pode indicar o marca-passo, que esse paciente já não vai ter a avaliação, não vai ter mais a vigência do anticoagulante. E o vitamina K também. De forma geral, mais uma novidade que ele traz para a gente é nos pacientes que têm FA, que estão anticoagulando, você fazer uma ponte com heparina de baixo peso molecular aumentava o risco de sangramento. Então, basicamente, é suspender mesmo o Marevan e indicar a cirurgia para implante do marca-passo. Não precisa fazer a ponte com o enoxaparina, por exemplo. Então, pessoal, acho que já foram várias informações. Isso foi só um overview do que aconteceu. Então, para vocês que não fazem parte do YouTube ou do canal do Instagram, se inscreve, ativa o sininho e que a gente vai estar disponibilizando para vocês as principais novidades do Congresso Europeu 2021.